Para o deputado federal Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, a questão indígena é um assunto que não pode morrer. Por isso, a proposta de emenda à Constituição 215 precisa ser discutida com grandeza e sem ranços ideológicos, pois ela traz ao Congresso Nacional a última palavra na criação de reservas indígenas. Para ele, os índios estão sendo utilizados como massa de manobra e a FUNAI tem sido uma grande incentivadora do caos rural no país. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado Moreira Mendes aqui no Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, em que pé está a apreciação dessa emenda neste momento? Paralisada. Paralisada numa composição, um meio acordo, vamos dizer assim, que foi feito com o presidente da Casa, que no momento de crise aqui, quando comunidades indígenas, aliás, uma minoria, porque a maioria daquelas pessoas que invadiram aqui o plenário num momento que a gente até deve esquecer, porque aquilo depõe contra o parlamento, a maioria eram de não índios, disfarçados em índios baderneiros, que vieram aqui só para tumultuar. Mas o presidente, sabiamente, para poder controlar toda aquela movimentação, acabou entendendo que suspender a instalação da PEC naquele momento seria adequada. Ele, na verdade, suspender ele não pode, porque ela já está instalada. E, portanto, são os deputados, havendo a composição dela, os deputados vão se reunir e vão eleger o presidente. Mas nós não queremos o confronto. Na verdade, nós queremos o entendimento. Essa questão indígena no país está tomando uma proporção perigosíssima. E parece que o governo faz ouvidos de mercador com essa questão. Os conflitos estão acontecendo e é no país todo, talvez o meu estado é o que menos tenha, mas é no país inteiro e com gravidades. Eu vi um vídeo, inclusive, dias atrás, que eu fiquei assustado. Um colono de uma propriedadezinha de 30 hectares, divisa com uma reserva indígena no Mato Grosso do Sul, foi espancado pelos índios, por mulheres índias, até a morte. E o vídeo aparece ele amarrado, agonizando, pedindo para não fazer, para conversar, para dialogar, e ele morreu agonizando, sangrando. Mal deu tempo da polícia chegar. Então, esse é o quadro do país. E isto foi um índio exagerando na sua conduta. E se o inverso acontecer? E agora, depois o contrário? Então é uma situação que vai fugir ao controle. E me parece que o governo, até agora, está meio aí em cima do muro, sem tomar uma posição firme. E o que o governo precisa fazer, o governo federal, é tomar uma posição firme para evitar o mal maior. Deputado, no momento que a gente conversa aqui, já se fala da possibilidade de queda do comando da FUNAI. Seria por aí? A FUNAI precisa passar por uma mudança de seus quadros dirigentes, mudar o rumo, a forma como ela está sendo conduzida? São duas entidades aqui que têm fomentado muito essa desordem no país todo. A FUNAI, a sua direção e, lamentavelmente, o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, que deveria ser o fiscal da lei, deveria até ajudar nessa composição de encontrar caminhos, ameaça a FUNAI com ações civil pública, se a FUNAI não demarcar. E a coisa tomou um exagero tão grande que a FUNAI agora não está mais demarcando área de floresta. Porque quando você fala em comunidade indígena, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Pelo menos isso é o texto que está na Constituição. A floresta, no máximo, savana. Um lugar onde ele possa cultivar as suas tradições, viver da caça, da pesca com dignidade, explorar a floresta. E o que eles estão fazendo? Criando reserva indígena em cima de cidades, criando reserva indígena em cima de áreas absolutamente antropizadas, onde não tem uma única árvore, mas tem muita soja, tem muito milho, tem muito algodão, tem muito arroz, tem muito feijão. Qual é o interesse para isso? Tem alguma coisa por trás disso que a gente não consegue descobrir. Então, o Ministério Público tem ajudado muito, se desviando da sua conduta, e aí a FUNAI, absolutamente ideologizada. Há uma voz de comando que vive ao lado da Presidente da República, que isso parte lá de um gabinete do Palácio do Planalto, essa orientação toda vem de um gabinete do Palácio do Planalto,
E o governo silencia diante disso tudo. Agora tomou uma proporção que, se não tiver um posicionamento firme do governo, vai haver coisa pior, e o que é o que nosso dever evitar. Agora, deputado, do outro lado, os que combatem a PEC 215 dizem que sua aprovação poderá significar o fim da possibilidade de respeito às comunidades indígenas, porque não haveria mais limites para a ocupação das áreas que eles já ocupam hoje, etc, etc, etc. Na sua opinião, essa PEC tem esse poder? Não. Veja bem, você usou uma expressão aí, as áreas que eles ocupam hoje. Ocupam. Acontece que eles não ocupam. A FUNAI está importando índios até do Paraguai para trazer aqui para o Brasil para justificar uma tomada de posição. Isto tudo já foi inúmeras vezes denunciado ao Ministério Público, que se omite. Tem inclusive uma procuradora da República que faz campanha para ser a procuradora-geral. Ela é uma das que engaveta denúncias dessa natureza. E isso está criando um tumulto, porque os índios eles não estão mais ocupando as áreas que deveriam ocupar. A Constituição é muito clara, diz o seguinte, que é ressalvado às comunidades indígenas o direito de explorarem e ocupar e viverem naquelas áreas que ocupam. O verbo está no presente. Na época em que foi promulgada a Constituição, a Constituição é de 88, nós estamos mais de 20 anos e continuam criando reserva indígena, mas não estão mais criando em cima, como eu já disse, em cima de áreas de floresta. Estão criando, vai lá um antropólogo, toma o chá da ayahuasca, essa é uma das denúncias que tem aí, sonhou que ali devia ter viajou, que ali tinha que ter uma área indígena e foi lá e apresentou o senhor está então dizendo que não há critério técnico da FUNAI? Não é nenhum, é absolutamente ideologizado. Essa questão tomou uma proporção que foge ao controle, está fugindo ao controle do governo. Eu participei de uma audiência pública esta semana também, na Comissão de Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Eu ouvi um relato de um oficial general das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, que, se não me engano, que é o chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, falando dessas questões, é uma coisa assim de arrepiar. Os índios tentam impedir esses grupos. Quero aqui fazer um parênteses, tem um outro componente que incendeia isso tudo, CIB, Conselho Missionário Indigenista, Igreja Católica, lamentavelmente se desviando da sua função e indo para um rumo absolutamente descompassado com a verdade e com aquilo que está na Constituição. Deputado, nosso tempo já está praticamente esgotado, mas o senhor teve recentemente um encontro com a ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil. Ela acenou com alguma posição do governo em relação a essa questão? Olha, a ministra foi convocada, eu preciso dizer isso, porque se tivesse sido convidada, talvez não viesse. E se tivesse vindo como convidada, talvez não tivesse a repercussão que aconteceu com a vinda dela ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. Eu, pessoalmente, enxerguei uma luz no túnel. Me parece que a vinda dela aqui e a vinda de mais de 1.500 produtores rurais atingidos por essa desordem que vieram aqui em Brasília ordeiramente fazer a sua manifestação, parece que acendeu uma luz aí e o governo começou a entender que a confusão está muito grande. E aí veio aquele boato, inclusive, de destituir a FUNAI. Não resolve. O que nós precisamos é mudar a legislação. E eu agora vou finalizar respondendo a sua pergunta do início. A PEC 215 é o caminho. Nós somos os representantes do povo e a palavra final nessa questão deve ficar com o Congresso Nacional. Deputado Moreira Mendes, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente continua acompanhando esse assunto. Quando tiver novidades, a casa é sua. Para mim será sempre um prazer. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.